paz do Senhor a todos. Eu sou Maria Paiva, estou aqui gravando mais um áudio. Nesse áudio eu gostaria de falar do Senhor Jesus Cristo, como sempre, mas de uma maneira diferente. Desta vez eu queria falar do amor do Senhor por nós, do que Ele fez por nós quando Ele veio a este mundo, Relembrar a história do Senhor, tudo o que Ele passou, tudo o que Ele fez, por amor a mim, a você e a todos nós. Trouxe uma mensagem baseado nas Escrituras, do livro Ainda Existe Esperança, do autor Henrique Chaige, irmão Henrique, que fala sobre o Senhor Jesus Cristo, do amor dele por nós, uma mensagem baseada também nas Escrituras, porque ele cita passagens bíblicas para demonstrar o quanto ele nos amou. Bom, muitos talvez se perguntem por que Jesus veio ao mundo, Por que ele passou por tudo aquilo, Teve que ser humilhado, morto e ressuscitou, Vamos falar um pouco sobre isso. Qual foi a necessidade, o que ele passou, Vamos lá. Vamos começar a falar um pouco do Senhor. Diz assim o autor, irmão Henrique, falando do amor do Senhor Jesus Cristo para conosco. O mundo devia ser salvo, a ovelha extraviada devia ser encontrada, a maldade devia ser vencida e a morte derrotada. Um só ser podia realizar essa tarefa suprema: Jesus, o Deus encarnado, o Messias prometido, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, conforme está em Filipenses 2, versos 6 ao 8. O julgamento que Jesus sofreu pelos nossos pecados, falaremos também. Depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, os homens ficaram tão assombrados que disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. E como Jesus entendeu que eu vim com o intuito de arrebatá-lo para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, conforme está em João 6, 14 e 15. Mas o que negou a coroa de rei, que recusou a coroa de rei, teve uma coroa de espinho na cruz. Depois do juízo mais vil que se conhece, Pilatos apresentou Jesus diante da multidão e disse: eis aqui o vosso rei. E a resposta foi a mesma como anteriormente: crucifica-o, conforme está em João 19, nos versos 5, 14 e 15. A mente do povo estava fechada e o coração endurecido. Finalmente, Pilatos, tendo lavado as mãos, disse: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Entretanto, mandou açoitar Jesus e o entregou para o crucificarem, conforme está em Mateus 27, no verso 24 ao 26. Com total submissão, Jesus aceitou a sentença de morte. Ele seria crucificado e o criminoso Barrabás ficaria em liberdade. Jesus ele foi açoitado por sua inocência. Logo a seguir, descendo a coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça, conforme está em Mateus 27, do 26 ao 31. Da sala do julgamento, Jesus foi levado ao Monte Calvário, fora da cidade. Exausto como estava, não conseguindo carregar a cruz, foi ajudado por Simão Cirineu, que passava pelo lugar. Às 9 horas da manhã, Jesus foi cruelmente cravado na cruz e levantado com não menos crueldade pelos soldados romanos.
Cumpriram-se assim as palavras escritas pelo profeta Isaías, 7 séculos antes. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías 53, verso 3, 7 e 8. O mesmo Senhor que havia modelado o homem com suas mãos quando criou, agora tinha as mãos cravadas na cruz. O mesmo Jesus que havia caminhado tanto de povoado em povoado e até sobre as ondas do mar, agora tinha os pés imóveis e sangrando sobre o madeiro. O mesmo Senhor que criou o universo infinito com o poder de sua palavra, agora apenas podia falar algumas frases na cruz. O mesmo Jesus que criou os oceanos, os mares e as fontes das águas, agora dizia: tenho sede, e não teve ninguém que lhe desse ao menos um copo d'água. O mesmo Jesus que havia curado tantos doentes, agora não tinha ninguém ao seu lado que acalmasse sua horrível dor na cruz. Quem deveria receber o melhor tratamento dos homens foi quem pior tratamento recebeu. Quem não merecia sofrer foi quem mais sofreu. O maior inocente da história foi quem mais sofreu. O maior inocente foi crucificado entre ladrões como o maior culpado. O Criador da vida sofreu injustamente a morte, mas a sua morte, longe de ser uma derrota, foi a expressão mais sublime da vitória do amor divino. Quem oferecia assim a vida por nós era o nosso Deus e Redentor. Quem poderia nos amar tanto como Ele? Seu amor inefável nos acompanha até hoje. O sangue que Ele verteu na cruz continua nos purificando e assegurando o perdão de nossos pecados. Quem aceita pela fé essa entrega redentora tem vida para sempre. É isso que diz o autor Henrique Scheiger no livro Ainda Existe Esperança, falando do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar, tirar uma meditação desta mensagem. Tudo isso o Senhor sofreu por amor a nós. Muitos não entendem, mas foi necessário um amor muito grande, que não foi medido por palavras, né? Mas por atitudes, né? O mundo estava perdido. Era necessário alguém que viesse, alguém que o salvasse, né? Estávamos no fundo do poço. Era necessário um sacrifício para até então termos uma segunda chance. O Senhor olhou para a terra e não encontrou ninguém que pudesse fazer tal sacrifício, a não ser Ele mesmo. Quando Ele olhou para a terra, viu a sua criação sujeita à maldade, ao pecado, sujeita à punição eterna para sempre. O Senhor, Ele decidiu, Ele vir mesmo, Ele pessoalmente à terra, para morrer por nós, para nos dar a oportunidade. Ele não escolheu o anjo, Ele não mandou anjo, Ele não mandou servo. Ele veio pessoalmente, né? Deixou a sua coroa de glória, deixou o seu trono, deixou tudo e veio. Ele veio pessoalmente se entregar em sacrifício por amor a nós. O Senhor, Ele veio. O Senhor, o qual todas as criaturas e anjos se curvavam diante dele em adoração, em louvor, veio a esta terra, foi perseguido, foi humilhado, foi caluniado, tudo por amor. O Senhor deixou lá em cima a sua coroa de ouro e veio à terra
e permitiu que ele pusesse uma coroa de espinho por amor a nós. O Senhor foi chicoteado, ficou com as costas estraçalhadas, depois obrigado a carregar uma cruz sobre os seus ombros feridos. Tudo isso ele se submeteu por amor a nós. Teve suas mãos e seus pés atravessados por pregos pregados naquela cruz. Imagine, estava ele sentindo as piores dores. Todos o haviam abandonado, seus amigos, seus discípulos. Negaram ele como filho, não o aceitaram, porque era humilde, não tinha beleza. Olhavam para ele e o rejeitavam, conforme diz o profeta Isaías. Todos passavam, via ele pregado na cruz, sangrando, com as suas mãos e os seus pés atravessados por pregos, e diziam: não é tu que dizias ser o Filho de Deus? E desafiavam o Senhor a descer da cruz, a fazer um milagre para mostrar que ele era filho. Porém, o Senhor, sendo Deus, se recusou a descer da cruz, se recusou a sarar suas feridas, a acabar com a humanidade e mostrar o seu poder, porque ele preferiu abaixar a cabeça, ser caluniado, sangrar até morrer, porque este era o preço da nossa salvação. O Senhor morreu em meio à humilhação, sangrando, em meio a dores, para nos dar a salvação. Uma salvação comprada com o seu próprio sangue, que dinheiro nenhum poderia comprar, que nenhuma criatura, ninguém poderia conquistar para nós a não ser Ele. Por isso Ele veio pessoalmente. Quando o Senhor morreu, em meio às piores dores, a terra estremeceu, tudo escureceu. A criação sentia a morte do seu Criador. Quando ele morreu, mortos ressuscitaram, porque a sua morte nos deu vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou, tendo assim conquistado para nós a nossa salvação. Eis que agora nós tínhamos a oportunidade de nos reconciliar, de lutar para conseguirmos a salvação, porque não havia nada que nós pudéssemos fazer para ser salvo. Ainda que a gente fosse a pessoa melhor do mundo, mas quando nós morrêssemos, nós não iríamos para o lado do Senhor, porque nós estávamos condenados para sempre ao inferno por causa do pecado de Adão e Eva. Foi por isso que o Senhor veio, para que nós pudéssemos ser bons, nos amar mais e por meio disso conseguir a eternidade. Quem fez o principal foi Ele, o principal que nos levou à salvação. E isso é um amor que não é apenas para aqueles que o servem, que estão dentro da igreja, que fazem o bem, mas o mundo inteiro. Foi pelo mundo inteiro que Ele morreu. Foi pelos pecadores, pelos justos, pelos bons, pelos maus. Foi por todos, porque Ele amou o mundo. Ele não amou apenas alguns, Ele amou o mundo inteiro. Por isso Ele veio e morreu por nós. E até hoje Ele nos ama e nos dá a oportunidade de servi-lo. Basta saber quem quer servi-lo verdadeiramente. Quantos erros a gente não comete na vida, mas isso não significa que não podemos servir ao Senhor. Tem pessoas que não servem ao Senhor por causa dos erros que cometeu e acham que não são dignas. Dignas ninguém é. E foi por isso que o Senhor morreu, para nos dar a oportunidade de ter os nossos pecados perdoados, de mudar. Uma oportunidade que Ele deu a muitos, mesmo antes dele morrer, dele partir para o céu. Não importa
quem nós fomos, quem nós somos. O que importa é o que Ele fará de nós depois, quando a gente começar a servi-lo verdadeiramente. O Senhor, Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Ele pode apagar o passado mais negro, mais ruim, e escrever um futuro lindo, brilhante. Ele fez isso na vida de algumas pessoas, quando Ele passou aqui de várias pessoas. E eu queria citar 3 delas, para que você que está ouvindo essa mensagem, que se sente assim desprezado, humilhado por causa dos teus erros, saiba que o Senhor, Ele nos ama, Ele te ama mesmo assim. Madalena, conhecida como Maria Madalena, era uma meretriz. Ela vivia a trair o marido. Para a lei, as mulheres adultas deveriam ser mortas apedrejadas. Foi isso que quiseram fazer com Maria Madalena. Por causa dos seus pecados, levaram até o Senhor Jesus e disseram que iriam apedrejá-la, porque eles olhavam para a aparência, mas não conheciam o coração de Madalena. Os homens, eles julgam segundo a aparência, não segundo aquilo que você sente, segundo aquilo que ele sabe. Mas Deus, Ele julga segundo a reta justiça. Os homens não conheciam Madalena, olhavam os seus erros, mas não enxergavam e não eram capazes de ver o que havia no seu coração. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Olhou para o coração de Madalena e viu algo valioso que o chamou a atenção. Algo que fez o Senhor dizer para Madalena: os teus pecados estão perdoados. Vá e não peque mais. O Senhor estava dizendo: você está perdoado pelos seus erros. Vá, continue, recomece, faça diferente, não erre mais. O Senhor estava dando a Madalena uma folha em branco para ela recomeçar uma nova história. A partir daquele dia, aquela mulher mudou. Uma mulher que era vista por todo mundo como uma mulher da vida, tornou-se uma mulher virtuosa, que acompanhava os passos do Senhor onde Ele ia. Maria Madalena ficou registrado como exemplo de alguém que se entregou ao Senhor e o Senhor a fez mudar. Zaqueu era visto como um ladrão por todos. Zaqueu ouviu falar de um homem que, quando ele pregava, ele falava coisas tão bonitas, mas que ele era sempre seguido por uma grande multidão. Zaqueu queria ver esse homem. Zaqueu queria ouvir o que era aquilo que esse homem falava, que as pessoas falavam tão bem dele. Zaqueu era muito pequeno, era baixinho. Ele sabia que não ia dar para se aproximar do Senhor diante de uma multidão. Até o dia que Zaqueu ouviu dizer que Jesus iria passar perto onde ele morava. Zaqueu se apressou, subiu em uma árvore para ter o privilégio de ver o Senhor passar. Aquela multidão que o seguia, havia pessoas ali considerados justos, que não eram como Zaqueu, que era considerado ladrão porque era um cobrador de imposto. Todas aquelas pessoas queriam ter o privilégio de ter o Senhor em suas casas, de almoçar com Ele. Mas quando o Senhor passou, olhou para cima da árvore e disse a Zaqueu: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, aquele considerado ladrão por todos, recebeu o convite que o Senhor queria pousar na casa dele, o Senhor queria almoçar, ele ia passar o dia com ele, e para ele foi uma alegria, foi um privilégio. Imagina ter o Senhor na casa dele, pensava ele, né? Ele teve este privilégio porque o Senhor, Ele olha para o coração, não para a aparência. Todo mundo via Zaqueu como um ladrão, mas o Senhor conhecia o coração do baixinho. Quando o Senhor estava na casa de Zaqueu,
o Senhor começou a dar umas lições de moral, falar sobre o que nós deveríamos fazer de certo, né? Zaqueu ficou comovido com os ensinamentos do Senhor, se emocionou muito com o que o Senhor disse e disse ao Senhor que ele iria mudar, né? Ele queria mudar, ele não queria mais ser um ladrão. Zaqueu disse que iria devolver tudo que ele tinha tirado das pessoas, porque de acordo com o que o Senhor estava falando, o certo não era tirar, era dar. Então ele disse que iria devolver e a partir dali iria ser uma pessoa diferente. O Senhor se alegrou e disse: hoje veio salvação a esta casa, né? Zaqueu entendeu a mensagem. Zaqueu se entregou ao Senhor. E a partir daquele dia foi um homem honrado, um homem visto por todos, não mais como um ladrão, mas um homem que seguia os ensinamentos do Senhor. Como prova de que não importa o que a pessoa seja, os erros que ela tenha cometido, quando queremos nos entregar ao Senhor, temos a chance de recomeçar, temos pecados perdoados e podemos sim fazer diferente. Podemos sim ser pessoas melhores e não importa mais o que você fez. O mundo ele não poderá te julgar pelo que você fez. Porque o Senhor Jesus Cristo disse para todos aqueles que o aceitasse e que tivesse os seus pecados perdoados, que o mundo não poderia mais, né, cobrar esses pecados. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. O Senhor diz para todos aqueles que o aceitam: eu apago os teus pecados, as tuas falhas, tudo o que você fez por amor a mim. Eu faço isso por você e eu não me lembrarei mais de nada. E você pode recomeçar. O Senhor está te dizendo: dai-me esta folha rabiscada e eu te darei uma em branco para você escrever uma nova história. Basta saber quem é que vai querer dar ele a folha rabiscada, né? E ganhar uma em branco para escrever uma nova história, como Maria Madalena deu ao Senhor a folha rabiscada, Zaqueu, e recebeu do Senhor uma nova folha para escrever uma nova história, tendo seus pecados perdoados pelo próprio Senhor, como hoje, ainda hoje Ele nos perdoa. Muitos talvez tenham cometido erros ao ponto de tirar a vida de alguém, o que o Senhor condena. E estão atrás das grades nesse momento, achando que é o fim, arrependidos, querendo voltar. Mas aí pensa: não tem como voltar. Fiz algo que não devia ter feito. O mundo condena por causa disso. Mas não sabe quantas vezes você talvez tenha se arrependido, tenha parado para pensar, tenha querido fazer a diferença, mas está preso aí. Preso a um passado que você não consegue esquecer. E achando que por causa disso o Senhor não te ama, o Senhor não quer que você o sirva. O que é um engano que muitos dão a entender, né? Dão a entender que o Senhor não quer, mas é um engano. Porque o Senhor, Ele quer sim. Isso está registrado, a história de um homem que fez muito pior do que você. Saulo de Tarso, ele era um soldado romano. Ele trabalhava para o Império Romano com o intuito de perseguir, torturar e matar todo aquele que não seguisse as tradições do Império Romano, a religião do Império Romano. Naquela época em que o Senhor Jesus Cristo havia escolhido os apóstolos e já havia subido ao céu e deixou os apóstolos para pregar a palavra, Saulo ele perseguia, Saulo ele torturava, ele matava, ele prendia todos os cristãos, todos aqueles que falavam em Jesus Cristo. Saulo odiava Jesus Cristo. Quantas pessoas Saulo não matou? Quantas famílias ele arrastou, ele prendeu na cadeia, simplesmente por amar o Senhor Jesus Cristo. Quantas crianças, quantas famílias choraram a morte dos seus entes queridos, porque Saulo, ele perseguia, ele torturava e ele matava todo aquele que falasse no Senhor Jesus Cristo.
até o dia em que o Senhor olhou para Saulo e o escolheu para o servir. O Senhor havia decidido que mudaria Saulo, que faria dele um apóstolo. Saulo estava indo até a cidade. Saulo estava indo a uma cidade chamada Damasco. Ele já havia perseguido, torturado, prendido, matado muitos cristãos. Mas ele ia até Damasco para perseguir, torturar, prender e matar mais cristãos. Foi quando até então Saulo ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo. A voz que naquele dia mudou para sempre a vida de Saulo. O Senhor perguntou a Saulo por que ele o perseguia. Saulo conheceu até então aquele Senhor Jesus Cristo, a qual ele odiava tanto. Se deixou levar pelo seu amor e teve a sua vida mudada para sempre. O Senhor Deus falou com um dos seus profetas. O Senhor Deus falou a Ananias para ir ter com Saulo. Ananias ficou com medo, porque ele já sabia quem era Saulo. Mas o Senhor advertiu que ele não ficasse com medo. Ananias disse, mas Senhor, Saulo, o Senhor sabe de tudo que ele fez, como as pessoas dizem, mas ele já fez isso, ele já fez aquilo outro. O Senhor não vai o perdoar, isso é um engano. Foi isso que Ananias falou para o Senhor, Mas Saulo, o Senhor sabe. Saulo te odeia, Saulo persegue, Saulo mata os cristãos. Era isso que Ananias queria dizer para Deus, como se Deus não soubesse. Mas Ananias foi advertido pelo próprio Deus ao dizer, vai Ananias, porque ele é para mim um vaso precioso. O Senhor disse, não importa o que ele tenha feito, eu escolhi, ele é precioso para mim, ele vai me servir, ele vai honrar o meu nome. Como o Senhor te diz, não importa o que digam, tu és precioso, tu és um vaso precioso que eu escolhi para honrar o meu nome. Não importa o que digam. Ananias foi, estendeu a mão sobre Saulo, o batizou. Saulo passou a ser Paulo, um apóstolo que pregou, que falou sobre o Senhor Jesus Cristo, que testemunhou do poder do Senhor e que só ao contar o seu testemunho de vida, muitos milhares de pessoas se convertiram ao Senhor, como até hoje se converte. O Senhor Jesus Cristo fez de Saulo, Paulo de Tarso, Paulo, que até então o constituiu apóstolo e doutor dos gentios. O apóstolo que escreveu metade do Novo Testamento contido na Bíblia, o qual em Atos está a sua história, a sua conversão. Atos perseguia, torturava e matava os cristãos. Agora, Paulo, ele amava, ele pregava sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele amava Jesus. Ele pregava o amor, a bondade, o perdão. E ele que antes perseguia, agora era perseguido. Ele que antes matava, também foi morto por amor ao Senhor Jesus Cristo. E é relembrado até hoje. Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Foi um dos escritores da Bíblia. Para o mundo, o Senhor jamais o escolheria. Mas o Senhor sabe o que faz. Porque o Senhor olha para o coração. Coisa que o mundo não faz. Porque o mundo olha a tua aparência. Mas o que tem no teu coração só Deus sabe. O Senhor, Ele também quer te usar. Quer mudar a tua vida. Quer te usar como instrumento dele. Para amar, perdoar, para levar o amor. Não importa o que tenha feito. Deixa o Senhor te mudar. Deixa o Senhor te transformar. Deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo. Porque isso o Senhor pode fazer. Mas é necessário você querer, como Paulo quis. É necessário querer abrir a porta do coração para o Senhor.
e dizer: Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu te aceito. Eis aqui a folha rabiscada da minha vida. Perdoa os meus pecados. Dai-me uma folha limpa. Dai-me a oportunidade de escrever uma nova história. E o Senhor, Ele vai te dar. E o mundo vai ver que a mão dele é sobre ti, como viu e até hoje vê que a mão dele foi sobre Saulo e o transformou em apóstolo e doutor dos gentios, que até hoje leva as pessoas a se amarem, a se perdoarem e a encontrar o caminho da salvação. Assim o Senhor quer fazer com cada um de nós, usar como instrumento dele para levar o amor, a paz, a bondade, o perdão, a oportunidade, a cura, a libertação e a salvação. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoa. Aquele que Ele chama, se quiser se entregar a Ele, não importa o que tenha sido, o que tenha feito, o Senhor, Ele nos aceita mesmo assim. Se entrega ao Senhor. Deixa Ele mudar a tua vida. Deixa Ele te transformar em uma nova criatura. Não importa o que tenha feito, mude. Você tem a chance para morar com o Senhor Jesus Cristo, né? Para levar em conta tudo o que Ele fez. Tudo o que Ele fez até hoje, Ele está de braços abertos para nos abraçar, nos chamando. Basta saber quem vai aceitar o abraço dele, né? Quem vai atender ao chamado dele. Ele está voltando. É necessário nos preparar. É necessário fazer mais o bem, amar mais, perdoar mais, né? Para que assim possamos ir junto com o Senhor quando Ele voltar, uma vinda que se dará em breve. Então, que possamos a cada dia sermos pessoas mais gratas ao Senhor, pelo muito amor com que Ele nos amou, se entregando a si mesmo por amor a nós. Que a Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, a adoração, pelos séculos dos séculos. Que possamos retribuir a esse tão grande amor e sermos pessoas melhores a cada dia, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.